abençoa a gente que você no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santos irmãos, capaz de amém? Glória a Deus. Eu não sei os irmãos, mas estou sentindo uma graça. Desde o momento que nós chegamos aqui, estou sentindo a presença do Senhor neste lugar. E a presença dele é real, irmãos. Só sente quem está, focado aqui neste lugar, focado, nas obras do Senhor, focado, naquilo que o Senhor, entregou em nossas mãos, os nossos dons, de adorar, de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Desde já convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, que se encontra em Juízes 7, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Deus está presente na casa, irmãos. Não é proibido dar glória, não é proibido dar aleluia. Se você tem fôlego, louve ao Senhor do jeito, que você está, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Amém? Os irmãos abriram? Juízes 7, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sua presença é real, Pai, neste lugar. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Jorobabel, que é de Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que tinham o arraial dos Midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro do More. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para que dá aos Midianitas a sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, pregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram todo o povo, 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faz descer as águas, e ali provarei, e será que daqueles que eu disser, este irá contigo, e esse contigo irá. Porém, de todo aquele do que eu te disse, esse não irá contigo, e esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com sua língua, como os lambe o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho e beber. E foi o número do que lamberam e levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. E disse o Senhor a Gideão: como estes 300 homens que lamberam as águas, os livrarei e darei os medianitas à tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão, e as suas trombetas enviou, e todos os outros homens de Israel, a cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estavam ao arraial dos medianitas, embaixo do vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levante-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço purá ao arraial, e ouvirás o que dizem. Então fortalecei das tuas mãos e descerá ao arraial. Então desceu ele com o seu moço purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas e amalequitas, todos os filhos do Oriente, faziam no vale como gafanhoto em multidão. E eram inúmeras os seus camelos, como areia que há na praia do mar, em multidão.
Chegando, pois, Gideão, eis que estavam contando o homem ao seu companheiro Senhor e dizia: eis que tive um sonho, e eis que um pão de cevada terrado rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até a tenda, e feriu e caiu, e transtornou de cima para baixo, e ficou caída. Respondeu seu companheiro e disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, verão israelita. Deus tem dado as suas mãos aos medianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 300 companhias e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, como tocha acesa dentro dos cântaros. E disse: olhai para mim e fazei como fizeste. E chegando à extremidade do arraial, será que como eu fizer assim fareis com vós? Tocando eu a trombeta, e todos que estavam comigo tiveram, então também vos sereis a trombeta ao redor do arraial, e dirás: a espada do Senhor é de Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens com quem ele iam, e ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido pouco trocados os guardas, então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. E assim tocaram as 3 companhias as trombetas, e quebraram os cântaros, e tinham em suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas, para tocarem, e clamaram: a espada do Senhor é de Gideão. Aleluia, Jesus. Aqui, né, irmãos, o contexto dessa palavra vai dizer que o povo de Israel vivia, né, sobre uma intensa opressão dos medianitas, né, e dos amalequitas, e os outros povos, né, e os outros povos que ali, né, eles destruíram as suas colheitas, né, o gado, né, dividiam, né, ali viviam, né, em desobediência, em idolatria, né, todos os israelitas. E isso simboliza, né, que esses 300, né, simboliza, né, a vitória pela fé e a obediência de Deus, e em vez, né, da força, né, carnal, né, era uma força, né, divina, né, uma força que vinha do Senhor. E muitas das vezes, né, a gente acha, né, que a nossa força vem pelo nosso braço. Mas ali, né, os 300 ali, né, escolhidos por Deus, né, e Gideão, iam, né, pela força do Senhor. Não adianta nós queremos ir pelas nossas forças, porque nas nossas forças nada vai, né, nos levar, né, nada vai nos trazer, né, uma boa vitória. Mas se nós colocarmos, né, Deus na frente e saber que a força dele está conosco, não há nada que possa impedir, né, o agir de Deus nas nossas vidas. E aqui, né, o Senhor escolheu, né, Gideão para levar, né, o exército, né, para, né, destruir ali, né, aniquilar, né, ali, né, os amalequitas, né, e os medianitas. Mas o Senhor, né, ele sabe o que faz. Antes, né, de o Senhor enviar para a guerra, o Senhor escolhe, né, os escolhidos dele. Então ali, né, o Senhor fez todo esse preparo, né, para ver quem estava, né, quem ia ser capaz, né, de enfrentar a guerra. E ali, né, teve esse processo, né, o Senhor, né, mandou que ele fizesse isso, né, para saber, né, quem eram os escolhidos. Às vezes, né, o Senhor vai nos levar a passar por uma prova para ver, né, se realmente a gente é, né, aprovado e se a gente realmente quer ser um desses escolhidos, né. Ali o Senhor fez, né, a escolha dele, né,
escolheu ali o exército dele, né, para lutar essa guerra. E Gideão, tudo que ele fazia, né, Gideão pedia, né, um sinal de Deus, para ver se realmente se era da vontade dele mesmo. É que nem nós, né? Se nós, né, quisermos, né, fazer a obra do Senhor, nós devemos colocar o Senhor na frente de tudo, de todas as coisas. E pedir direção para o Senhor. Porque se a gente for fazer a vontade do Senhor, mas fazer de qualquer maneira, nada vai acontecer. Porque tudo tem que ser na direção do Senhor. E ali Gideão teve, né, o sinal de Deus, ouviu, né, o que o Senhor queria fazer, e ali o Senhor teve, né, escolheu aqueles homens, né, 300. E eu tenho certeza que nós somos um desses, né? Um desses 300 que não recuaram, um desses 300 que não se deixaram, né, o medo, né? Não se deixaram, né, o temor, né, vir, né, com medo, né, desses povos, né, medianitas e alequitas, né, amalequitas, né? Mas teve coragem porque deixou Deus, né, no controle de tudo, né? E Gideão era um agricultor de origem simples. Pertencia a um clã de Ebed-Zed, na tribo de Manassés. Ele vigia sob opressão dos medianitas. E quando o anjo do Senhor o encontrou, estava derribando o trigo em um lagar oculto, para esconder os alimentos dos inimigos. E Gideão se sentia incapaz e considerava menor de sua casa e descrente do seu próprio potencial. E nos dias de hoje, né, muitas das vezes a gente se acha incapaz, muitas das vezes a gente se acha descrente, né? Mas o Senhor fala que Ele gosta do menor, pois é o menor que Ele gosta de usar, né? E podemos ver que na Bíblia tem vários, né, desses, né, que o Senhor usou. Davi era o menor de sua casa. Davi para os irmãos, né, ali, para o povo ali, era incapaz, né, de ser rei. Mas o Senhor, Ele escolheu a ele. O Senhor, Ele vê o nosso coração. O Senhor, Ele não vê o que está por fora. O Senhor vê o que está por dentro. E aí, como é que está o seu coração por dentro? Será que nós somos que nem Davi? Será que nós somos que nem Gideão? O Senhor viu o que estava por dentro deles, não viu o que estava por fora. Podemos até se achar o menor de nossa casa, mas é o menor que o Senhor escolhe. Oh, aleluia, Jesus. Dá glória a Deus, irmãos, aleluia. Não é proibido, não. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Ele vivia num período de juízes, uma época que era marcada por idolatria e sofrimento do povo de Israel, que enfrentava os ataques constantes diante dos medianitas e amalequitas, que saqueavam suas colheitas. Filho de Joás, Gideão, embora fosse um homem de fé que demonstrava insegurança e timidez, ao ser chamado por Deus, chegando a pedir sinais e confirmação de sua missão. Gideão, né, aqui, né, se achava, né, inseguro e era tímido, mas sempre buscava, né, o sinal do Senhor, né, sempre buscava a confirmação de Deus, porque quando Deus, Ele quer nos enviar, Ele nos dá o sinal e nos mostra e nos confirma, né, que realmente é para a gente ir. Porque muitas das vezes, se nós formos fazer de qualquer jeito, se nós formos pegar e ir de qualquer jeito, né, nada vai acontecer e pode até mesmo lá na frente nos causar, né, o castigo de Deus. É que muitas das vezes acontece hoje. As pessoas hoje não estão sabendo, né, ter a sabedoria, né, de buscar, né, o sinal de Deus e a revelação do Senhor. Muitas das vezes estão fazendo de qualquer jeito, até mesmo na obra do Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer, pois a obra dele é perfeita. A obra dele, né, é
vitoriosa, né? A obra dele, né, é grande, né, na nossa vida, e a obra dele, né, é fiel. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque quando ele faz, né, a promessa, ele cumpre. Oh, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. E antes, né, de ser chamado, o exército, ele obedeceu a ordem divina de Deus para destruir os altares, né, de Baal e de sua família. Deus deu essa ordem porque o povo estava contaminado e se afastado de Deus. Para que Deus libertasse o povo, era necessário que a nação abandonasse o pecado e a idolatria. E muitas das vezes, né, acontece hoje. Muitos hoje estão presos, né, nesses pecados, né, nessas idolatrias. Muitas das vezes estão colocando coisas, né, na frente de Deus, colocando, né, coisas, né, como os deuses, né, na vida dela, né? E um exemplo, se eu, né, coloco esse copo primeiramente na minha vida e coloco ele como minha adoração, eu estou pecando contra o Senhor. Então, o que precisa ser liberto na sua vida hoje para que você venha, né, ter, né, esse foco no Senhor, ter, né, essa adoração no Senhor? O que precisa ser liberto hoje na sua vida, que você tenha colocado em primeiro lugar e colocado Deus em segundo lugar? Deus não quer que você coloque Ele em segundo lugar. Deus quer que você coloque Ele em primeiro lugar para sempre. E que você venha, né, destruir esses deuses que tem, né, te parado, né, na caminhada, te parado no teu ministério. Muitas das vezes a gente coloca coisas, né, na nossa vida que, né, muitas das vezes não nos leva a nada, mas que vem, né, nos levar, né, a parar na caminhada, a, né, enfraquecer a nossa fé, né, e deixar, né, que o Espírito Santo, né, nos comande, né, tome a direção da nossa vida. O que é preciso para você, né, libertar dessas coisas que tornem, né, Deus, né, na sua vida. O Senhor quer, né, ser o centro da sua vida. O Senhor quer ser, né, o Deus da sua vida, porque somente Ele, né, pode curar, pode libertar, pode transformar, e somente Ele, né, nos leva, né, a ter uma vida eterna com Ele. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. E é por isso que Deus escolhe o menor. E não tem problema se achar o menor. É esses que Deus quer ver a coragem e a força. Porque a força não vem pelo nosso braço. A força não vem pelas nossas pernas. A força não vem pelo nosso pensamento. A nossa força vem de Deus. Porque se nós temos Deus na nossa vida, nada pode nos parar. Nada pode impedir o agir de Deus. Como foi cantado aqui nessa noite, nada pode impedir os planos de Deus na nossa vida. Nada pode impedir o Senhor. O controle está na mão dele. Se Deus fizer, Deus. Se não fizer, ele continua sendo Deus. Oh, aleluia. E muitas das vezes hoje as pessoas acham que Deus perdeu o controle. Mas Deus nunca perde o controle. Muitas das vezes as pessoas falam, por que tem doenças? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Mas o Senhor, Ele fala que tudo está no controle dEle. Que tudo está em Suas mãos. A doença, se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser deixar, Ele deixa. Mas Ele sabe o que faz, porque Ele é Deus. Independente das circunstâncias, Ele é Deus nas nossas vidas. E muitos hoje acham que Ele não irá voltar, irmãos. Muitos acham que é só uma historinha, que é só um conto de fadas. Mas a palavra dele está cada dia nos mostrando que Ele está voltando. E os sinais estão acontecendo hoje na terra.
Vocês podem ver, estão falando muito sobre guerra, fome, falando muito, né, sobre, né, o cristão, né? Muitos hoje estão colocando os cristãos como falsos cristãos, porque, irmãos, tem muitos cristãos brincando com o Senhor. Tem muito cristão brincando com a palavra do Senhor. Muitos acham que é só aceitar o Senhor, já é salvo, mas não é, irmão. Se eu aceito o Senhor, eu tenho que ter uma vida de renúncia. Eu tenho que viver uma vida e saber que o Senhor me liberta, Ele salva, Ele cura. Se eu pecava, eu não peco mais. Se eu cometia erros, eu não cometo mais. Muitos hoje estão brincando com isso, brincando com Deus. Irmãos, uma coisa que eu vi esses dias, né, os irmãos até viram, muitos hoje estão tocando até letras de louvores, colocando coisas blasfêmias nos louvores do Senhor. Muitos estão dentro da igreja também cantando hinos, trocando as letras dentro da igreja. Isso é um pecado, porque a palavra do Senhor fala, né, que os louvores nos leva, né, nos traz a presença do Senhor. Os levitas, né, hoje em dia não estão mais buscando essa presença, né? Muitos hoje não estão, né, trazendo mais a presença do Senhor através dos louvores, porque estão brincando com louvor, né? Porque na época o levita que tinha que trazer primeiro a presença do Senhor na igreja, mas muitos hoje estão esquecendo disso. Muitos hoje não querem mais nada, só querem chegar aqui e louvar, abrir a boca e falar que louvou. Mas não é isso. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que a gente adore em espírito, em verdade. A minha mãe sempre fala, tem tanto louvor antigo que, né, que traz, né, a presença do Senhor, que nos faz levar, né, a adoração ao Senhor. Mas muitos hoje estão compositando letras que, né, muitas das vezes são heresias, e até mesmo a gente está louvando dentro de casa e a gente não está sabendo, né? A gente não está tendo a sabedoria. Tem um louvor que eu parei de louvar, porque eu falei assim, gente, como é que pode, né? Aquele louvor, quando você entra na guerra, não te ajudou, quando ver você perdendo, não vai entender, vai entrar para a terra e você no palco. Jesus não quer isso, irmão. Jesus quer que nós se alegramos com a vitória do irmão. Jesus quer que nós se alegramos com os projetos, né? Com aquilo que Deus tem abençoado com o irmão, né? E esses louvores, irmãos, é só misericórdia. Esses dias mesmo, né? Acabou de lançar um louvor também, irmãos, colocando coisas de candomblé no louvor do Senhor. Isso é uma heresia. Isso não pode acontecer, né? Tem tanto louvor bonito, antigo, muitos deixaram de louvar hoje em dia, né? Tem tanto louvor aí, ao único, né? Fala um louvor aí que você lembra. Tem vários, né, louvores, ao único que é digno. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Tem tanto louvor bonito, mas hoje pararam de louvar, né? Muitos louvores, né, que chamavam a presença do Senhor para dentro da casa dele, mas muitos esqueceram. Hino da harpa, é muito difícil a gente ir em outras igrejas e ser cantado o hino da harpa, né? E eu fico, né, a pensar como é que seria as igrejas antigas, né? Igreja pequenininha, que cantava aqueles hinos e a glória de Deus descia na casa, né? A glória de Deus, né, sempre estava na casa. Devia ser tão bonito, né? Eu não pude, né, estar no passado para ver, mas eu creio, né, que era tão lindo, né? Ver a glória de Deus. Imagina a gente ver a glória de Deus descer assim, né, na casa e todo mundo ser cheio com o Espírito Santo, né? E hoje muitas das vezes a gente vê, né, pessoas brigando por casas, brigando por causa de ministério e esquecendo, né, lá fora. É lá fora que o Senhor quer te usar. É lá fora que o Senhor quer te ver. É lá fora que estão precisando da palavra. Aqui dentro já sabe o que é certo, já sabe o que é errado. Se
quiser seguir, se quiser ficar ou não. Ele sabe. Ele não é mais, né? Como é que diz? Ele não é mais inocente. É os de lá de fora que o Senhor quer ver você resgatando. Porque tem muitos lá fora precisando da palavra. Tem muitos lá fora precisando desse Jesus que você conhece. É muitos lá fora que estão precisando, né, de você. Às vezes tem lá um caído, mas não tem ninguém que levante. É você que o Senhor quer levar. É você que o Senhor quer usar. Às vezes você deixa, né, o medo, né, a timidez te travar, mas não é isso que o Senhor quer. Né? O Senhor quer te usar. O Senhor quer te levar. O Senhor quer te levar para você pregoar a palavra dele. E é tão lindo de ver, né, os filhos da irmã louvando ao Senhor. Hoje é muito difícil ver jovens, né, entrando na casa do Senhor e adorando assim. É muito difícil. Hoje você pode ver muitos jovens hoje estão se perdendo, né? Muitos jovens hoje estão deixando, né, ser influenciados por inimigo. Muitos jovens hoje estão perdidos, né, no caminho das drogas, né? Muitas jovens estão perdidas, né, no caminho da prostituição. Mas o Senhor, quando Ele vê jovens assim adorando o Senhor, Ele lá do céu fica muito alegre. Ele lá de cima fala: ó, meus filhos estão de parabéns. Como eu fico alegre com eles, louvando, adorando meu nome. E é isso, irmãos, que o Senhor quer. O Senhor que nós venhamos adorar e exaltar o nome dEle. Independente da circunstância. É dia após dia. É dia após dia. Enquanto você louva, enquanto você adora, Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você, independente da situação. Ele cuida de você quando você está na sua casa. Ele cuida de você quando você está no seu trabalho. Ele cuida de você quando você está no seu colégio. Ele cuida de você em todo lugar. Só basta você acreditar e ter fé. Amém? Aleluia, Jesus. E Gideão obedecia a ordem do Senhor. Que venhamos obedecer a ordem de Deus. Se Deus mandar você ir, você vai. Se Deus mandar você fazer, você faz. Se Deus mandar você pregar a palavra dele lá fora, você prega. Se Deus mandar você ir, você vai. E Deus nunca deixa um filho seu sem, né, que ele esteja, né, cuidando. Muitas das vezes, né, as pessoas falam: para que tanto, né? Para que tudo isso? Mas tudo isso é para a obra do Senhor. É para que a obra dele venha a ser falada. É para que a obra dele venha a crescer nas nossas vidas. Gideão questionava, mas buscava entender e obedecer às promessas de Deus. O exército. A redução do exército para 300 homens garantiu a glória da vitória e pertence apenas a Deus. Que possamos ser, né, que nem Gideão e os 300, corajosos por Deus. E ficar firme fazendo somente o que Deus nos manda fazer. E as demais coisas o Senhor acrescenta na nossa vida. Porque Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Esses dias eu tenho visto muita gente, né, colocado em rede social: o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Mas muitos não dão crédito nisso. Muitos estão cegos espiritualmente. Mas o Senhor está voltando. Os sinais dele já estão acontecendo na terra. E falta só isso aqui para que ele volte. A gente pode ver que muita gente ainda precisa de ouvir a palavra do Senhor. Tem muita gente ainda que precisa saber que Jesus, Ele é o único caminho. E se você acredita nisso, e se você sabe que Ele está voltando realmente,
Convido você a se colocar de pé. Glória a Deus. Nessa noite eu quero pedir a você direcionar a sua mão até a sua casa. A quem precisa, da sua oração neste exato momento. Porque eu creio que todos nós precisamos de Deus. Eu creio que todos nós precisamos, de oração. Mas se você tem alguém que precisa dessa oração, coloque a sua mão até a direção dessa pessoa, ou do seu lar, ou da sua vida, coloque na sua cabeça, para você mesmo. Mas ore ao Senhor. Peça para o Senhor, Senhor, vai em direção ao meu lar, vai em direção a essa pessoa, Pai. Seja com ela, Pai. Se for, Senhor Jesus, uma cura que ela está necessitando, Pai, que o Senhor possa curá-la, Pai. Feche seus olhos nessa noite. Nessa noite você vai guerrear. Esquece tudo que está lá fora. Comece a falar com o Senhor nessa noite. Quero ouvir a igreja clamar ao Senhor nessa noite. Comece a clamar ao Senhor nessa noite. Porque tem muitos lá fora precisando dessa oração também. Tem muitos hoje que querem estar aqui na casa do Senhor, mas por algo não pode estar, ou até mesmo o inimigo está aprisionando essa pessoa para não estar vindo à casa do Senhor. Ora, igreja, quero ouvir a igreja orando. O Senhor está dizendo nessa noite, eu quero salvar, eu quero curar, eu quero libertar, mas eu preciso saber que quem está aqui são verdadeiros adoradores. Eu quero transformar, eu quero entrar em um área que muitas das vezes o inimigo está aprisionando. Eu quero transformar corações que muitas das vezes estão deixando se levar por inimigo. Eu quero ir de encontro a essa pessoa que muitas das vezes está em pontos de droga, está se drogando e acha que não tem mais jeito para ela mais. Mas o Senhor, fala que quando Ele entra na vida da pessoa, a pessoa, se transforma. O Senhor, Ele liberta. Senhor, meu Deus, meu Pai, estou na Tua presença, Pai, nessa noite, Jesus. Ó Deus, eu venho te pedir, ó Pai, vai de conta, Pai, essa pessoa, Pai, que está precisando dessa oração, Jesus. Que muitas das vezes, ó Pai, não tem força mais para caminhar, Jesus. Que muitas das vezes não tem força mais para vir buscar, ó Pai, a Tua presença, Pai. Ó Deus, vai de encontro a essa pessoa, Pai, que muitas das vezes, ó Pai, está, Senhor Jesus, sendo, ó Pai, aprisionada pelo inimigo, ó Pai. Vai quebrando as correntes, ó Pai. Vai quebrando os grilhões, ó Pai. Tira toda a cegueira espiritual, ó Pai. Tira todo, Senhor Jesus, esfriamento espiritual, ó Pai. Que venhamos, Senhor Jesus, buscar somente a Tua face, ó Pai. Buscar somente o Teu querer, Jesus. Buscar somente aquilo que o Senhor tem para conosco, ó Pai. Ó Deus, vai de encontro, ó Pai, a alma, ó Pai, que foi ferida, ó Pai, com palavras, Jesus, que muitas das vezes, ó Pai, feriram, ó Pai, o coração, ó Pai. Vai de encontro a essas almas, ó Pai, que muitas das vezes acha que não tem mais jeito, ó Pai. Mas o Senhor fala na Sua palavra, Pai, que o Senhor, Ele é fiel. Que o Senhor, Ele ainda opera milagres. Que o Senhor ainda faz, ó Pai, as maravilhas, ó Pai, do passado, ó Pai. E que venhamos declarar que somente o Senhor, ó Pai, é Deus das nossas vidas, ó Pai. E que todo altar, ó Pai, que seja levantado com qualquer Deus, ó Pai, venha a ser quebrado, ó Pai. Que somente o Seu altar, ó Pai, esteja de pé, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Pois a Tua chama, Pai, nunca pode se apagar, ó Pai. E que venhamos ser, Senhor Jesus, crentes, ó Pai, quentes, Senhor, na Tua presença, Pai. E que venhamos, Senhor, diminuir para que o Senhor cresça, ó Pai. Que somente o Senhor venha a ser adorado, Jesus. E declaramos, ó Pai,
que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare nessa noite, igreja. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Que venhamos declarar que somente o Senhor é único, que somente o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Amém. Aleluia. O Senhor vem falar mais no coração dos irmãos e que venhamos ser um desses, né? 300 valentes e corajosos, guiados pelo Espírito de Deus, e que venhamos, né, confiar no Senhor e saber que a força dele, né, e está sobre nós, e deixar, né, que ele venha nos guiar, que ele venha, né, nos conduzir, e que o mais do Senhor possa falar no coração dos irmãos. Como eu sempre falo, eu não sou preletora, eu não sei falar direito, mas o que o Senhor tem para mim pegar para os irmãos, eu falo. E ver como eu era antes, tudo que sou hoje. O Senhor tem me mostrado que o Senhor tem promessas ainda. Para muitos podem achar que eu sou improvável, mas é desse que o Senhor gosta. A gente pode até achar o menor, mas é o menor que Deus usa. É o menor que o Senhor quer usar. Você pode até se achar menor na sua casa, mas o Senhor, Ele quer te usar. Eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor manda te dizer que nada é impossível para Ele. Nada é impossível para o Senhor. Eu não sei quantas noites, quantas madrugadas você tem chorado, pedindo ao Senhor uma resposta. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: filha, eu estou contigo. Ainda eu estou contigo. E o Senhor manda te dizer: pode uma mãe se esquecer de um filho seu, mas o Senhor nunca esquece de um filho seu. O Senhor, Ele é contigo, filha. E o Senhor manda dizer que nesta guerra não tereis que pelejar, porque eu, Senhor, pelejo por você. Eu, Senhor, sou contigo. E tudo está no controle da minha mão. E assim eu agradeço a minha oportunidade.